Olá, tudo bem, queridos irmãos, queridas irmãs? Sejam bem-vindos a mais um podcast, A Catequese no Seu Dia. Eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje nós iremos começar um ciclo de catequeses falando sobre as virtudes teologais. Muito bem, querido irmão e querida irmã, estamos então iniciando um ciclo novo das nossas catequeses, estudando o Manual Mínimo do Católico Consciente do professor Marx. Nós fechamos o ciclo falando sobre os pecados capitais, refletindo sobre cada um deles, e foi muito gratificante. Você deixou sua partilha, sua curtida e compartilhou. Isso só ajuda na caminhada de tornarmos cada vez mais católicos conscientes. E neste nosso novo ciclo de catequeses, nós iremos falar sobre as virtudes teologais: fé, esperança, caridade. Atualmente permanecem estas três: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior delas é a caridade. Esta passagem está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. O capítulo 13, todo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, é a mais bela definição de amor, caridade, que se vê na Bíblia. A ocasião se me apresenta oportuna para registrar aqui apenas os versículos 1 e 2. Se eu falasse a língua dos homens e as dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como um bronze que soa, ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de remover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Os versículos de 4 a 7 não podem ficar de fora. Vamos a eles. O amor é paciente, é benfazejo, não é presunçoso, nem se incha de orgulho, não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. Ele desculpa tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. Lemos ainda na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Muito bem, queridos irmãos e queridas irmãs, refletindo sobre a caridade. Hoje nós vamos refletir sobre a caridade. E para melhor nos ajudar nesta reflexão, vamos também ler um pouco no Catecismo da Igreja Católica, o que se diz sobre a caridade. A caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas, por si mesmo e ao nosso próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. Jesus fez da caridade o novo mandamento, amando os seus até o fim. Manifesta o amor que recebe do Pai. Amando-se uns aos outros, os discípulos imitam o amor que também recebem de Jesus. Por isso, diz Jesus: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei em meu amor. E ainda, este é o meu preceito: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Fruto do Espírito e plenitude da lei,
A caridade guarda os mandamentos de Deus e de seu Cristo. Permanecei em meu amor. Se observais os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Cristo morreu por nosso amor quando éramos ainda inimigos. O Senhor exige que amemos como Ele, mesmo os nossos inimigos, que nos tornemos o próximo do mais afastado, que amemos como Ele as crianças e aos pobres. Diz ainda o apóstolo: se não tivesse a caridade, nada seria. E tudo o que é privilégio, serviço, é mesmo virtude. Se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é superior a todas as virtudes. É a primeira das virtudes teologais. Permanece em fé, esperança, caridade. Essas três coisas, a maior delas, porém, é a caridade. O exercício de todas as virtudes é animado e inspirado pela caridade, que é o vínculo da perfeição. É a forma das virtudes, articulando-as e ordenando-as entre si. É fonte e termo de sua prática cristã. A caridade assegura e purifica a nossa capacidade humana de amar, elevando à perfeição sobrenatural do amor divino. A prática da vida moral, animada pela caridade, dá ao cristão a liberdade espiritual dos filhos de Deus. Já não está diante de Deus como escravo, em temor sérvio, nem como mercenário à espera do salário, mas como um filho que responde ao amor daquele que nos amou primeiro. A caridade tem como frutos a alegria, a paz e a misericórdia. Exige a beneficência e a correção fraterna. É benevolência, suscita a reciprocidade e desinteressada e liberal é amizade e comunhão. Muito bem, querido irmão, querida irmã, refletindo um pouco sobre esta virtude que estamos falando, sobre a caridade. Perdão se falhei em expressar algumas palavras, às vezes um pouco mais difíceis de se pronunciar, mas faço sempre o meu esforço. Querido irmão e querida irmã, a caridade nos leva ao amor. O amor de Deus, o amor de Cristo por nós. Assim como Ele nos pede que amemos uns aos outros. E a caridade, ela nos dá essa condição de amar. Pois a caridade consiste em fazer o bem para o nosso próximo. E fazendo o bem ao nosso próximo, estamos cumprindo com o mandamento que Cristo nos pede. É tão bonito falar de caridade, porque só nos lembra coisa boa. E nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, quantos são os atos de caridade que nós presenciamos? Ou até mesmo que nós mesmos fizemos com os nossos irmãos que sofrem. A caridade, ela tem frutos de alegria, de paz, de misericórdia, em ver o irmão que sofre, estender a mão e cuidar, dar o de comer, dar o de vestir. Assim somos nós na nossa caminhada cristã, sempre ajudando o nosso próximo. E ajudando o nosso próximo, nós estamos cada vez mais próximos de Deus, cada vez mais perto do seu coração. E Cristo nos pede isso, para que nos tornemos pessoas caridosas, porque nós temos um coração, e o nosso coração sofre,
O nosso coração fica muito triste quando vemos as pessoas passando por alguma dificuldade e não tendo o que comer, o que vestir, precisando de remédios. E nós, com o nosso pouco, doamos a essas pessoas. E também movimentamos muitas outras para estar ajudando o nosso próximo. Amor a Deus e ao próximo. Essa é uma das virtudes teologais, a caridade, a sua disposição para ajudar o próximo. Algo que acontece naturalmente dentro de nós, que sentimos essa vontade, essa necessidade de ir ao encontro do outro, de estar na partilha com o outro. E quantos projetos, quantas pastorais nós temos dentro das nossas igrejas, das nossas paróquias, que fazem esse belo trabalho de ajudar o nosso próximo. Pastoral familiar, pastoral da criança, os vicentinos também. Todos os grupos se movimentam para ajudar o próximo. E isso é uma virtude que todo cristão deve praticar. Sempre ser caridoso. Praticar a caridade é praticar o amor. É amar ao próximo. É sentir a dor do seu próximo e ajudá-lo. É sensibilizar-se com a dor do próximo. Isso é caridade. Que Deus possa fortalecer os nossos corações, a nossa caminhada de fé, para que cada dia mais pessoas, como vemos aí, se mobilizando, ainda mais nessa época que está muito frio, as pessoas indo até as ruas levando comida, sopa, roupas de frio, cobertores, para aquele nosso irmão que está passando muito frio na rua e muitas vezes não é suportado. Mas Deus, na sua plenitude, toca o nosso coração para podermos ajudar o próximo. E todos nós nos unimos para fazer esse grande ato de caridade. Então que Deus possa fortalecer cada vez a nossa caminhada nesta consciência de ser um católico mais caridoso, mais amoroso, e que sensibilize com a dor do próximo. E nós estamos também, queridos irmãos e queridas irmãs, agora neste mês de agosto, o mês das vocações. A cada domingo, a celebração litúrgica ela é dedicada a uma vocação específica. Normalmente, a própria liturgia da palavra de cada dia, em especial dos domingos, dá o tema principal da reflexão e meditação trazida para alimento do povo de Deus. É costume neste mês comemorarmos as diversas vocações a cada semana. Neste primeiro domingo dia 1/8, é o dia das vocações, né? Foi o dia das vocações sacerdotais. E atualmente também comemora-se o dia das vocações diaconais, ou melhor dizendo, o dia das vocações aos ministérios ordenados. E essa comemoração se deve ao fato de, no dia 4 de agosto, celebrarmos o dia de São João Maria Vianney, o patrono dos padres. E no dia 10 de agosto, o dia de São Lourenço, patrono dos diáconos. E a cada domingo, nós iremos então comemorarmos uma vocação. E aí nós vamos também, dentro dos nossos podcasts, falar um pouco também sobre o mês das vocações, que é muito importante para que nós nos tornemos católicos cada vez mais conscientes. E o tema do mês vocacional proposto pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, para o ano de 2021 é Cristo nos salva e nos envia. Quem escuta a minha palavra possui vida eterna. E nós, como católicos conscientes, devemos cada vez mais
entender e procurar a nossa vocação. E aí, eu te pergunto, o que é vocação? Você saberia me responder? A vocação é o mesmo que chamado. Quando dizemos que alguém é vocacionado, estamos afirmando que esse alguém está sendo chamado para algo. Então, vocação é o chamado. Quando sentimos que estamos sendo chamados para uma missão, assim como os padres, os ministros ordenados, nós estamos falando aqui, né? Os ministérios, ordenados, eles sentem em seu coração esse chamado e dão o seu sim. E se colocam a serviço da comunidade, em nome de Cristo. E eles também são pessoas que praticam a caridade. São pessoas que têm compaixão pelo próximo, que estende a mão àquele que sofre, acolhe aquele que sofre. Então nós vamos também aprendendo cada dia mais sobre as vocações também nos nossos podcasts, tá bom? Assim, vai fortalecendo cada vez mais a nossa caminhada. Para o nosso próximo podcast de terça-feira, nós iremos então falar sobre a esperança. Iremos falar sobre essa virtude da esperança. E eu conto com você para ouvir o nosso próximo podcast. E já te peço para deixar uma curtida, um comentário. Partilhe conosco. É muito bom a partilha. Isso fortifica ainda mais a nossa caminhada. Vou deixar um abraço caloroso para você que está me ouvindo agora e desejar muitas alegrias em sua vida e muitas bênçãos, porque quem pratica a caridade recebe muitas bênçãos de Deus na sua vida. Grande abraço, querido irmão, querida irmã, e até o nosso próximo podcast.